Então, queríamos agradecer a vossa presença aqui, queríamos agradecer à Sara e à Ana por também nos proporcionarem este encontro. Hoje vamos falar do corpo na arte, mais precisamente de dança e performance, e o motivo é este trabalho que a Sara fez o ano passado, resultante de um mestrado numa escola de artes em Amsterdão. Trata-se de um mapa, mas é um mapa que contém alguns registros de práticas do corpo em movimento, alguns registros de dança da Saranhos. E é para nos elucidar sobre a construção deste mapa e como é que chegam estes registros que a Ana Mira, em diálogo com a Sara, está aqui hoje presente. Nós temos este mapa à venda aqui, custa 10 euros. É um mapa que contém uma fotografia, é um mapa multiusos, contém alguns desenhos e contém um livro de textos. Alguns destes textos vão ser centrais nesta conversa de hoje. Este é um pequeno livro de textos e já de humor, e o mapa contém isto tudo. Multiplica-se. Bom, sobre isto vamos falar, e a Sara e a Ana, depois desta introdução a este mapa, vão-nos convidar a fazer alguns exercícios práticos, com o desenho, com o texto e com uma caminhada, penso eu. Mas isso depois será mais aprofundado. Então, começamos? Sim. Então, muito obrigado. Muito obrigada também por terem vindo. É muito importante esta conversa, esta possibilidade de estar a apresentar o mapa aqui, porque eu nasci cá, fiz a minha infância cá e o princípio da adolescência, e depois todo o percurso tem sido fora, mais em Lisboa, inclusive noutros lugares. E poder vir cá apresentar o mapa acho que não é só especial, mas também é importante porque tem muita raiz cá. O percurso que eu tenho vindo a fazer acaba por sempre ter cá esta raiz da qual eu não, por mais que eu queira, não me afaste. Nesse sentido também estar aqui na porta também é muito importante, porque de algum modo a porta tem estado sempre presente no meu percurso. Sempre que vinha cá é sempre uma referência, vir cá acompanhar o trabalho da Cecília e do Maurício. Então é muito bom poder agora falar um bocadinho do que tenho estado a fazer aqui com eles, no contexto da porta, e ter a Ana presente, porque a Ana foi minha orientadora de mestrado, então ela tem acompanhado mesmo de forma muito próxima o percurso que eu tenho feito. A conversa, como o Maurício falou, é uma conversa de diálogo. Vocês estão mais que convidados a intervir a qualquer momento, a colocar qualquer questão ou qualquer ideia ou observação. A nossa proposta é inicialmente apresentar-vos um mapa e nessa apresentação falar sobre problemas que eles levantam ligados ao corpo, às práticas, ligados à história da dança também. Falar um bocadinho de onde é que isto vem, fundamentalmente. E depois, numa segunda parte, queríamos propor viver a experiência que está por trás disto. Então, ter um lado mais prático da conversa, propondo um pequeno exercício de caminhada que depois resulta na construção do mapa, para vocês perceberem de onde é que isto vem, como é que se cria um sentido e depois como é que se transforma nestes documentos, nestes registros.
é um pouco, pronto, é essa a estrutura deste nosso encontro. Eu queria começar por falar da fotografia que está no mapa. Esta fotografia, eu começo por aqui porque acho que ela fala muito também da origem cá. Porque ela representa um espaço de ilha. Ela não é da Madeira, na verdade, é dos Açores. É uma fotografia do Faial, com vista para o pico. Mas ela expressa aqui coisas que são muito importantes, que têm sido muito importantes e reveladoras no meu trabalho, que se trata a relação com a paisagem, a relação com o horizonte aberto. Eu nasci cá no Funchal, a casa dos meus pais é lá em cima na Boa Nova, e nós temos um belo terraço, e desde muito nova eu tive sempre a possibilidade de brincar lá. Então a relação com o horizonte aberto de um lado, a relação com a montanha por trás, foi constante, foi permanente e ficou. E ficou também numa forma de... A sensação que gera no corpo essa relação com o horizonte aberto, que eu acho que traz uma sensação mais contemplativa, mais meditativa, e ao longo do meu percurso o trabalho que se tornou mais relevante na dança foram esse tipo de práticas que eu tenho chamado de contemplativas, meditativas e estáticas. Eu vou passar a fotografia depois. A fotografia também, lá está, ela tem um senhor a olhar para uma árvore, e eu acho que representa esse lugar de contemplação e de meditação, e a proximidade como é natural, como este espaço do jardim daqui da porta, porque de facto nós temos muito esta proximidade com a floresta, com a natureza, e isso teve um impacto enorme nos meus interesses mais formais e estéticos e de gosto, porque depois todos os trabalhos que me interessam levar para palco vão buscar muito estas referências, esta proximidade com o meio natural, e como é que estas referências, estas inspirações podem vir para palco. Porque uma coisa é esta relação natural que nós temos, outra coisa é quando se vai para o palco, que já é um lugar mágico e artificial, e trazê-los lá para dentro cria uma série de outras coisas. Depois também a relação com os espaços exteriores. Eu tive a felicidade de poder brincar sempre muito fora, nos quintais, na floresta, nos parques, e depois toda a minha atividade, toda a prática na dança sempre foi construída com o estar dentro, em estúdio, em palco, mas também com o estar fora, ir para a rua, caminhar. Com a minha família nós caminhávamos muito nas montanhas, na selva. De repente, a Laurisilva transforma-se em selva. Nas levadas e nas veredas, e pronto, a realidade que somos todos, felizmente neste contexto, todos familiarizados com ela. E isso depois foi super importante, é muito importante para a forma como eu trabalho hoje em dia, de estar num espaço mais dedicado à dança, como são os estúdios ou os palcos, mas também ir para fora. Por último, ainda em relação a essa foto, em relação ao horizonte aberto, também o que foi importante nesta relação com a ilha foi, porque ao contrário do que se diz muitas vezes, que uma ilha é um espaço fechado, que aprisiona, que constrange, isto para pessoas que sobretudo não nasceram cá, não têm uma relação de nascença com a ilha. Eu nunca vivi isso assim, não é?
a fronteira com o mar é antes um lugar de expansão, de ir, de avançar, de crescer. E então esse horizonte aberto tem de facto esse impulso de ir ao encontro do desconhecido. E essa foto é importante porque acho que de algum modo representa todas estas questões que têm raiz cá. E por favor, qualquer pergunta ou qualquer coisa que queiram ver mais esclarecido, digam. Da foto eu passava para os textos e se calhar vou ler um pouco de alguns destes textos e depois a Ana também irá ler. Queres dizer alguma coisa sobre os textos? Na investigação que a Sara fez, ela desenvolveu uma série de práticas e entre elas a prática da escrita, e nós pensámos começar por aí para podermos para que isso também se afirmasse, não misturado sempre com a análise e a conversa sobre, de se poder ouvir um texto de seguida, que agora não se usa muito porque as pessoas leem mais sozinhas, mas poder ouvir um texto e haver uma prática da leitura de um texto que vem no contexto desta pesquisa. Ouve-se bem aí? Ouve-se? Então decidimos há 10 minutos atrás trocar aqui a ordem para criar este momento de leitura. Esta escrita é uma escrita que eu procuro muito também na minha investigação, que é uma escrita que vem de uma experiência do sensível. É uma escrita que pensa com, em vez de pensar sobre. É uma escrita que vem mais perto do corpo do que de quem se subtrai para escrever sobre uma experiência que teve no corpo. Então, se vem de uma experiência também com a natureza, é uma escrita que está lá, não é? Na natureza. E isto tem sido assim um problema. Nós estamos a rir com a palavra problema porque estamos a encontrar vocabulário, mas na história da dança a documentação, a anotação da dança tem estado sempre muito presente, mas quando começou, assim como a linguagem da dança estava fixa, havia o repertório, uma linguagem, um coreógrafo que desenhou aqueles movimentos e que estariam subjugados no balé clássico a uma narrativa que a música trazia, a uma cenografia que havia ao centro do palco e os outros à volta que já não contavam muito, que era o coro. E depois havia uma escrita que reproduzia estes códigos de tal maneira que era possível reproduzir exatamente a peça com gerações e gerações de bailarinos e reproduzir as peças do balé clássico com estes sistemas de anotação que são tão elaborados como os sistemas de anotação da música. Como há Rudolf van Laban, Bartnieff, em que eles criam códigos de anotação. A partir dos anos 60, mais ou menos, 50, nos 50, começou a haver ali revelações na dança. Os coreógrafos começaram a criar linguagens próprias. A partir do momento que eles criam umas linguagens próprias, os sistemas de anotação não cabiam, não conseguiam traduzir, porque estavam sempre movimentos novos a surgir. E então cada um começou a escrever a dança como queria, basicamente, neste esforço, porque também é esforço de traduzir uma experiência do corpo, do movimento, da relação com a peça em estúdio ou do movimento num lugar específico, da relação, é sempre na relação com o meio envolvente, como é que se traduz. E muitos inventam esquemas que depois ninguém consegue ler, outros fazem mapas, que também quando se olha a primeira vez, depois há os mecanismos de leitura que cada um pode fazer para si. E estes textos nascem disso, de experiências que são a experiência de cada um, que a Sara teve a experiência quando ela fez estas pesquisas de movimento e dessa tradução pela escrita. Sim. Os dela, o que ela vai ler são dela.
E eu também fiz uma investigação de doutoramento em que desenvolvi várias práticas, que fica para explicar de outra altura, mas que havia uma coisa em comum, que é a escuta do corpo. Escutar o corpo, não partir de um lugar que sabe tudo, não querer reproduzir nenhum movimento, não ir aos sistemas de anotação do balé clássico, e de escutar o corpo e ver que movimentos surgem a partir dessa escuta. E desenvolvi uma prática que chamei de documento sensível, que não é muito diferente, foi só porque pus ali o nome, mas não é, isto também são documentos, isto tudo é documento, e este é um problema que surge na dança também, e que a Sara também me chamou muita atenção, deste documento poder ser um pouco mais vivo, o alive, não é? As performances são alive, os concertos são alive, e desta escrita ter um bocadinho mais de vida, um toque mais vivo do que os sistemas de anotação. Com código. Então, os que ela vai ler são dela, o que eu vou ler é meu, mas parte de um lugar comum, que é a experiência do sensível e uma tentativa de tradução na linguagem verbal. Acho que... Sim. Vamos ler. Sim. Acordei de pé e deixei-me ficar suspensa, como uma nuvem. No sonho era uma nuvem transitória e impermanente, onde o pensamento navega ao sabor da abstração ou do vislumbre do real. E o tamanho do corpo expandia-se conforme o sentir da atmosfera e da paisagem. Nos movimentos invisíveis e imprecisos da nuvem, o sentido do mundo era agarrado. A cada movimento, a condensação aumentava e no corpo, e no encontro quente com o vento, deu-se um derradeiro estado liquefeito e o corpo espalhou-se, difratou-se, em bocados pela terra. Algo ciclicamente novo estava a surgir. Acordei de pé, descalça, sentindo que a verdade que me sustenta estava expressa no chão. No sonho estávamos em palco, um palco a céu aberto, com teto de nuvens, paredes de horizonte amplo e longínquo e sons atmosféricos. Não estávamos num espetáculo, ali era simplesmente o nosso lugar de estar. O chão do palco era feito de terra batida e os nossos pés abriam fendas como se desenhassem mapas. À medida que os corpos se movimentavam no chão, surgiam as fendas como rizomas, raízes. Essas fendas marcavam a história daquelas vidas, o encontro e a coexistência na sua multiplicidade e diferença. Por mais que os corpos naquele palco andassem à deriva ou se expressassem caoticamente, o chão manifestava essas linhas de movimento como uma verdade única e irredutível. Assim, a diferença surgia sem separação. Era a verdade contraditória dos nossos corpos, expressa como um mapa intenso, ou uma pequena e particular história universal. Acordei de pé e deixei-me ficar sólida, a sentir o corpo como uma casa. No sonho éramos muitos, caminhávamos junto à costa, na fronteira impermanente entre o mar e o deserto, caminhávamos em forma de manifesto. Os braços eram antenas para o céu e os pés enraizados na areia, sentindo o encontro entre o calor do sol e a umidade da terra. Cada um de nós dizia uma frase, fazendo do manifesto uma sinfonia atonal. As frases eram lançadas em múltiplas direções e o sopro de cada uma flutuava conforme a resiliência da voz e a textura do ar nos pulmões. O ritmo era sincopado para deslocar a acentuação natural das coisas e fazer o tempo fraco, o forte. Dizíamos: o corpo é a nossa casa, caminha, deambula e, mais que sedentária, é sedenta e nómada.
O corpo é a nossa casa em contínua transformação e trajetória. A geografia do corpo é um puzzle mutante e em branco. O corpo passeia pelo mundo, espalha bocados de si aqui e acolá, tem raízes algures e nenhures. O corpo é a nossa casa e habita outros e outras. O corpo é a nossa casa, é telúrica, é molecular, é celular. O corpo é a nossa casa e respira. O corpo é uma casa, tal como uma nuvem, contém o sentido do mundo, vive conforme a latência e a potência do momento. Vou ler um último. Acordei de pé e deixei-me ficar firme a sentir a vida quieta. No sonho caminhávamos para trás, quando senti que cresciam asas nas costas. Eram galhos que rebentavam na espinal medula. Ao caminhar de costas sentia o futuro atrás, o passado em frente do corpo, amplo e visível, o presente mais tronco, mais árvore. A certa altura, como se uma tempestade chegasse, os galhos começaram a sacudir, deixando o corpo respirar sofregamente. Era como se os galhos quisessem despir este corpo de forma a fazê-lo pulsar na sua própria matéria. O sacudir transformou-se em saltos e aí esses galhos asas desafiavam o peso. A cada salto, maior a suspensão, maior a leveza e assim o corpo implodia, a celebrar o novo sentido que tinha encontrado. Feliz bem assim. Acho que tenho projetos. Foi pelo toque que posei como pó que assenta. Sim. Tenho sempre a sensação que a voz não se ouve. Foi pelo toque que posei como pó que assenta através da imobilidade do corpo, o pó da história interrompido. Pelo toque, os corpos entram em relação, um em direção ao outro, para fora de si mesmo. Para fora de si mesmo, os dois corpos, até não distinguirem a separação entre si, o outro e a água que a pele toca pela amplitude de um movimento mais e muito mais vasto. Perdi-me no tempo, deixei de o saber medir e as palavras já nem sabia articulá-las. Eu queria escutar as correntes que me percorrem. Foi aí que comecei, pelo meio de um movimento que já lá estava, quase invisível e imperceptível. Se eu queria experimentar a potência do corpo que dança, tinha que me lançar de alguma forma e persistir até que as forças se afirmassem. Para Deleuze, a essência de uma coisa nunca aparece no princípio, mas no meio, na correnteza do desenvolvimento, quando as forças se afirmam. Foi aí que se deu o afundamento do corpo, com os olhos fechados, entregue a esse nada transbordante, feito de qualidades sensíveis e presença. Aí, onde não consigo descrever melhor do que um fenómeno de limiar do corpo, meio lá, meio cá, incapaz de agir de tanta imensidão e silêncio, como se tudo e todos estivessem mergulhado num grande oceano azul, alguma coisa que morre na vida, uma pequena morte na vida, de onde trazemos a impessoalidade de uma vida maior, a vida enorme. Pelas mãos, toquei o todo humano da melancolia dos homens, e lá vieram os animais, o pássaro, o tigre, o peixe e o lobo, abriam-me um espaço entre os dedos, os ossos das mãos e revelavam-me os dentes, como eram fortes quando me habitavam. Depois, claro, o coração na mão, seguido dos guerreiros e dos feiticeiros, mais a barriga que incha de medo de alcance, o bloqueio, o trabalho da quietude, a pausa e o abrir do corpo num estado de vigília. Experimentei diferentes estados de consciência, entre os quais conseguia discernir a vigília, o abandono profundo e o inconsciente.
Talvez passasse então a apelar a esses estados de consciência que surgiram, numa espécie de consciência desperta, inclusiva de uma zona inconsciente, onde o corpo e o corpo com o outro iam longe e fora. Nesse estado do corpo e o espaço que construía, os corpos ligavam-se, o movimento escoava e desdobrava-se em zonas de intensidade. A atenção desmultiplicava-se por múltiplos pontos. Encontrava a imobilidade, quer dizer a quietude, e levava-a pelo movimento imerso numa continuidade profunda. Pelo estado de vigília e quietude, saí da marquesa e dancei entre o movimento visível e a imensidão profunda, subterrânea, que sustentava o primeiro. Perdi-me por doença, desconcerto e aceitação da vulnerabilidade, com falta de ar. Precisei de permanecer na lentidão para compreender os lugares por onde passava. Sem saber onde estava, as formas começaram a surgir como volumes na areia, trazendo o amanhã cada vez mais próximo. Um tempo menor, feito de seres, planos desdobrados e movimentos minúsculos, levou-me ao peso do tempo na densidade volátil que o meu corpo construiu em si mesmo. Leio mais um pouco ou puxamos? Nesse corpo, passei a medir as distâncias entre mim própria, o corpo aterrou e eu fiquei de fora, entre a continuidade de fundo e os movimentos visíveis do corpo, entre o finito do corpo próprio, da sua experiência vivida e o infinito das sensações. O movimento do silêncio aterrou, lento, fluido e contínuo, com as suas velocidades próprias, retenções, condensações e, sobretudo, a escuta de o corpo de onde nasce o silêncio e a potência, sem esforço nem resistência. O silêncio a impregnar-se no corpo, à espera, talvez, que tudo se transformasse. A matéria-prima eram as sensações. Tive que aprender a trabalhá-las como o escultor trabalha a pedra e os outros materiais, assim como as feiticeiras trabalham os elementos, a madeira, o metal, o fogo e a terra. Sentia o corpo sensível, suas sensações e o corpo subtil, onde as sensações se desdobravam e atravessavam. A passagem entre os dois corpos era permanente, isto é, eu tinha que permanecer nessa passagem para que as formas e as estruturas se transformassem em fluência, sendo esta a última o suporte das primeiras que seguiam preenchidas pela vida. De cada vez que consigo permanecer nessa passagem entre as sensações e o seu desdobramento, sou levada pelo movimento num desprisionamento de mim, do mundo, do espaço e do tempo. O movimento afirma-se e o corpo ainda é corpo, o que trouxe a quietude, o retorno ao repouso, ao sossego, ao começo. São como o silêncio do mar, as ondas rítmicas do silêncio do corpo. A presença do corpo que dança, alcançada pelo percorrer da energia, chegou. Como permanecer aí? Pela escuta, era preciso incorporar a matéria para cumprir a metamorfose do corpo, colher a machucar e estender a carne, ampliar a percepção do espaço, do tempo e do som, viver a dançar as amplitudes, as direções, os movimentos. Escutar esse lugar de poder tudo, não fazer, somente deixar-se levar e permanecer suspensa nos movimentos do corpo. As mãos deixam de ser minhas para serem água, águia e acolhimento da estranheza. Finalmente, a vibração do coração pelo som da voz, exteriorizada as pulsações de um corpo em repouso. As mutações começaram a acontecer cada vez mais intensivas. É que o processo de transformação do corpo consiste numa sua abertura a uma série de mutações que aparecem e se dissolvem. O silêncio, é preciso invocá-lo, incorporá-lo, fazer dele um murmúrio dos dias e das noites, adormecer e despertar, recolhendo-lhe a presença num apelo. Foi pelo toque e a ligação ao outro que construí o silêncio do corpo, o estado que veio da quietude do corpo, através do qual desbloqueei canais e fiz fluir a energia. Às vezes, passo para o lado de lá do inconsciente e adormeço, ou ligo-me a um universo que só consigo descrever por plenitude, apaziguamento e um sentido da existência. Outras vezes, perco a ligação, distraio-me, deixo de estar presente, esqueço-me de escutar e nada acontece.
Quando me encontro desperta no movimento, subjugo-me ao seu tempo, suas formas e configurações no espaço pelo corpo. As desestruturações e reestruturações não cessam. É através delas que o movimento do corpo que dança se retém e escoa. Embebido de silêncio, o corpo entrega-se a um contínuo do movimento, de onde emergem os gestos dançados como assimilação da vida, e o sacro transforma-se num papagaio de papel ao vento. Uf, foi um bocadinho. Já está tudo dito. Agora, queres ir para o mapa? Sim, E falar um desta bocadinho. árvore. Queríamos falar um bocadinho em concreto de onde é que, ao fim e ao cabo, este documento sensível que está tão bem assim, expresso naquilo que a Ana leu, mas também perceber de onde é que vem em concreto das práticas, não é? A Ana falava muito da quietude, mas também da mutação e da transformação que acontece no corpo, e um dos textos que eu li fala muito disso. Acordei de pé e deixa-me ficar firme a sentir a vida quieta. Este texto surge no concreto de uma peça que eu fiz aqui há uns meses atrás, chamada Em Forma de Árvore, e essa peça, para eu construí-la, é uma peça de palco, e eu, para construí-la, houve dois tipos de exercício ou de prática que foram fundamentais. Uma é o caminhar para trás, andar de costas, andar para trás, e outra é pulsar o corpo, é sacudir. O caminhar para trás vem do Qigong. Na relação da orientação com a Ana, houve inclusive ter aulas, porque a Ana também dá aulas de Qigong, então a orientação também passava pela essa experiência conjunta da prática. E o andar para trás é um exercício do Qigong chamado o Passo dos Imortais, que trabalha muito a percepção e o equilíbrio, porque o facto de repente já não estarmos a andar para a frente e estarmos a andar para trás, o equilíbrio processa-se completamente de uma outra maneira. E é uma prática que dura algum tempo, 5 minutos não faz diferença. Fazê-la meia hora, depois quando se chega ao fim há todo um outro sentir do corpo, e o sistema vestibular, proprioceptivo, que tem a ver com a percepção, já está completamente diferente. Então esse caminhar foi extremamente importante, e vem aqui, depois acaba por ficar sumarizado neste texto, e o pulsar, que é só sacudir como as árvores ao vento, que sacode, e esse que também é um trabalho que dura, que é prolongado. Fazer esse exercício durante 2 minutos é relaxante, tem logo essa sensação no corpo, mas fazê-lo durante meia hora, uma hora e meia, faz-nos ir para um lugar de muitas mutações, de muitas transformações que a Ana estava a falar no texto dela. E, por exemplo, quando eu fazia esse trabalho, o exercício do pulsar, do sacudir, depois a Ana foi-me dizendo para dar atenção onde centros do corpo, onde o centro do corpo ia se deslocando, porque às vezes esse sacudir era mais forte nas mãos, outras vezes era mais forte nos joelhos, e é como se o centro do corpo estivesse a deslocar e fosse transmitindo outras expressões. Daí ele se ter chamado Em Forma de Árvore, porque quando olhamos para uma árvore sacudir ao vento, conforme os ventos, as relações e as expressões vão mudando. Mas talvez tu queiras completar um bocadinho esta ideia dos diferentes centros e da expressão, que foi trabalhado muito a partir do pulsar. Acho que também algo que todos nós temos experiência, se alguém quiser também comentar, que é
o que está em causa aqui é dar, nesta conversa toda, é podermos dar um pouco mais atenção aos fenómenos que acontecem no nosso dia a dia também. É quase o debruçar-nos sobre, não é? E normalmente, assim, um bocadinho em forma de julgamento, não damos conta de muita coisa. E quando começamos a debruçar-nos sobre, a nossa atenção começa a recair sobre algo que se vai ampliando. E se nos debruçarmos ainda um pouco mais, os pontos de contemplação, não é, até se desmultiplicam. Como uma vez que fui, por exemplo, fui-me aproximando do mar e estava a ver a areia, o mar, e já é bom. Mas depois, quando fui olhar lá mais para dentro da água, vi havia peixinhos e bichinhos e ervinhos e algas e há toda esta microscopia que vem quando abrimos o corpo às sensações. Não tem que ser nada catastrófico, é só dar um pouco mais de atenção. E quando damos mais atenção, ela começa a pulsar. O pulsar também é um movimento rítmico, que tem a ver também com o ritmo da pulsação e tem a ver com o ritmo da vida. E é uma coisa que as crianças fazem muito também, e noutras culturas é o movimento que vai gerar a pulsação também, não é? O tremer e o pulsar é o movimento da terra quando treme. É também uma forma de entrar em ligação ao tremor da terra. E logo o pulsar é pulsar. Começa a ver a sala já não fica quieta e vai-se destruturando as referências e as coordenadas que nós temos da vertical, que fica sempre em... E a partir daí começa a desmultiplicar, não é? As sensações começam a desmultiplicar, e se ela for... Se não se passar, se não nos passarmos, se continuarmos a ir, mas o que é que eu estou a ouvir agora e o que é que eu estou a ouvir agora, vão havendo outros pontos de contemplação também, a transferência do peso, a forma como se vai sentindo a transferência do peso, que para o bailarino a transferência de peso é aquilo que vai gerar um movimento, não é? E... Sim. Vou fazer uma à parte, vou dar um bocadinho de salto, mas por causa disso da transferência do peso, porque nestes dias, quando a Ana chegou, nós temos ido à Praia Formosa e a Ana deparou-se com a praia feita de pedrinhas e não de areia, e que para nós é super familiar, e a praia de areia não é tão familiar para nós, mas lá está, nós desde crianças praticamos esta coisa de saltar de pedra em pedra, que é na verdade um exercício enorme de equilíbrio e transferência de peso, que nós nos tornamos peritos, e que quem não nasceu cá e não tem esta relação com a praia feita de pedra tem imensa dificuldade porque não consegue. E é isso que o bailarino faz, trabalha, que é a transferência de peso, e acho que esta é a melhor forma de exemplificar com as pedrinhas do calhau. Aí talvez o ato de ler não só os textos, mas ler a pedra, poder ler a pedra, não é? Mesmo que seja através da sensibilidade da pele nos pés, mas poder fazer a cartografia da pedra através do movimento do corpo. E essa leitura, esse acompanhar, porque o não cortar a atenção, não é? O estar ali e ir lendo o deslize, a superfície, o frio ou o quente da pedra a confundir-se com a temperatura do corpo, o declive que perturba o centro de gravidade, o ouvido que entorna, o desequilíbrio que acontece, depois a suspensão, o segurar e o caminhar e o salto para a outra pedra, e a relação com o meio envolvente e ir desenvolvendo capacidades que no fundo todas as crianças têm, de ir lendo o meio, não é? E de não haver uma fronteira ou uma separação entre o corpo e o meio que nos envolve, porque vou introduzir assim
tinha duas referências, acho que vou-te já dar aqui. Tinha pensado em duas referências, dois textos que gosto muito, que um é precisamente o que dizem as crianças, e, que é do Gil Deleuze, e ele fala quando a criança passa ali do avião para brincar com o comboio e depois com o cavalo, ela está naqueles meios todos, não é? Ou ir à casa do vizinho é uma aventura, porque é um meio em que ela vai jogar e vai se confundir, mas vai se confundir porque o meio não é algo que está separado dela, porque ela também é um meio, e há um meio que entra em ligação com outro meio. O caminho que é percorrido vai se confundir com aquele que o percorre, e é por isso que estes mapas surgem, porque a Sara vai lendo os meios em que se vai misturando, sejam outras pessoas, sejam as árvores, sejam as pedras da praia, e esse ler proporciona movimento e proporciona escrita e proporciona cartografias, mas há um mapa que se vai construindo que não é um mapa de cartógrafos. Cartografia. Não é um mapa, é uma cartografia sensível, está cheia de afetos, não é? Que tem a ver com a viagem que cada um faz para si. E a outra referência que tinha pensado assim para esta altura, há um historiador que também estuda assim muita filosofia, e ele tem um fascínio por flamenco, e sobretudo por um bailarino de flamenco que é o Israel Galván. Se alguma vez tiverem a oportunidade de ver, é muito perturbador, porque ele está constantemente a criar outros ritmos. Estávamos a falar da pulsação. Ele não tem, para quem sabe flamenco, eu não sei, aquilo deve ser mesmo estranho, porque ele não está sempre a criar, é quase uma coisa arrítmica, no sentido de não haver ritmo, mas haver ritmos demais, de uma multiplicidade a acontecer ao mesmo tempo. O texto chama-se A Terra que Move sob os Pés do Bailarino, que é igual, não é? Estas pedras, em que o bater do flamenco, não é? Os homens têm um salto, o bater do corpo do bailarino na terra, mas também o que a terra devolve para o corpo. E a terra também tem uma pulsação, então aquilo não é o homem que vai dominar a terra e bater, mas é a terra que devolve. E quando a terra quebra, o corpo também quebra, quando há a fenda e as fendas do corpo, e isto de entrar em pulsação também, normalmente há um ritmo que se afirma, e depois começam a abrir buracos. E é nesses buracos onde alguma coisa de novo pode surgir. E mesmo estes textos que lemos e que a Sara escreve a partir desta experiência também vêm destes vazios que se vão abrindo quando pensamos que já instaurámos uma coisa que reconhecemos e que nada vai mexer ali, porque tudo se vai fixando, e se entra num mundo em que é ao contrário, em que tudo se vai estalando, não é? Deteriorando também, mas também devolvendo vida. Mas estala, quando abre a fenda, quando abre a fenda na linguagem, quando se passa por uma experiência que não se consegue descrever, quando alguma coisa se estilhaça, e todas as ressonâncias que isso tem, e poder agarrá-las e plantá-las no outro lado, não é? Com a ajuda das canetas e do movimento da dança, poder pô-las noutro lugar. Mas mais ou menos é um corpo que é meio... Se eu puder participar na conversa. Claro, sim. Estamos aqui a falar, quase que estamos a filosofar, não é? Estamos naquela... Eu gostaria de intervir, porque à medida que estava a falar disso do Flamengo e do ritmo, o facto de não ser um ritmo previsível, também, ao fim e ao cabo, inviabiliza o objetivo do ritmo. Porque o ritmo, a intenção se calhar é provocar o transe, não é? Em que aquele que assiste está e é levado nessa onda de ritmo e de transe. Ao não haver essa dissonância no ritmo, ao fim e ao cabo acaba por surgir o desconforto, e ao fim e ao cabo acaba por ser uma experiência quase que individual daquele que cria o ritmo ou não cria o ritmo, se é que me consigo explicar. E sobre as pedras no Calhau, uma dica de uma madeirense, não é? Que eu posso dar, é à praia do Calhau, o objetivo é não pensar muito, e escolher sempre as pedras maiores, e depois andar o mais rapidamente possível,
ao fim e ao cabo acaba por não sequer se sentir o peso do corpo. Portanto, andamos como uma pluma. E quanto mais se ficar preocupada com o chão, de cair raízes no chão, pior, maior o desequilíbrio. Portanto, é andar pelas pedras grandes e o mais rapidamente possível no espelho. E aí chega-se rapidamente ao mar. Mas aí é entrar em conexão com as pedras, com a superfície que as pedras proporcionam. Mas não é tanto o contacto com a pedra, é fugir do contacto com a pedra. Se é aquilo que A outra, sim. se consigo explicar. Não dá tempo à pedra de reagir. Mas isso implica um domínio da transferência do peso e do equilíbrio bastante muito minucioso e que, por exemplo, se pensarmos na dança clássica, leva anos para conquistar de uma forma bastante sólida para conseguir trabalhar esse equilíbrio e esse domínio. E que nós, de algum modo, pronto, estou aqui a fazer mas que nós, numa brincadeira, até conseguimos tocar um pouco nessas coisas, nesse domínio do equilíbrio e da transferência, e depois nas relações, porque aí depois o facto de estarmos a saltar é também trabalhar com a gravidade, com a força da gravidade, com o querer ir para cima e não para baixo, porque por mais que queiramos devemos sempre cá abaixo. A dança clássica bem tentou que nós fôssemos o mais para cima possível e continua a tentar, mas pronto, a terra é a terra. Sim. Eu queria fazer uma acotação com o que se falava do flamenco. O flamenco, ainda que tinha uma base, digamos, rítmica, não é? E existem umas melodias, umas harmonias que são constantes, existem uns padrões determinados. O bailarino, não é, de flamenco vem a fazer um jamming. Uma improvisação. Sim. E nessa improvisação ele cria novos padrões, não é? Novas pulsações, que faz com que ele seja o solista, chamamos assim, não é? O intérprete maior do flamenco é o bailarino. E é quem cria novos padrões com os tacões, com os sapatos. Ele está criando novos padrões a nível rítmico, a nível musical. E faz parte do compêndio da música, que diferencia com muitos outros danças no mundo. Existem também as strack e os antigos, nos anos 40, 50, o sapateado, chamado sapateado, não é? Mas no flamenco existe isso. E acontece que quando eles temos padrões determinados na história do flamenco que todos conhecem, que todos fazem, não é? É como quando se faz a percussão e existe um redobre, todos sabem fazer o redobre, entram e saem facilmente, e existe um padrão base, e depois entram e saem facilmente do padrão base. Porque há uma base que existe no fundo, que são os outros músicos que estão levando. É por isso que ele para um momento e depois sigue, ou seja, ele consegue entrar lá. Mas o interessante disto é que essas pulsações que estavam a falar sobre o domínio do corpo se fazem ainda mais forte no flamenco. Ou seja, consegue notar-se mais por o som que produz, por a pulsação, por o que devolve do espaço, que neste caso é madeira, não é? Que faz uma vibração, porque devolve a onda do som, não é? Devolve essa pulsação. E nesse caso, o que faz o bailarino, todos, mas em especial este bailarino, é que vai mais lá do normal, do estabelecido no flamenco, que existem uns padrões estabilizados, estáveis, não é? E isso é o que faz especial, como o jazz, ele consegue sobressair desse espaço, não é? De padrão geral, para ir mais lá com o movimento e com uma sonoridade que é uma conjunção dos dois. Acho que falo mal o português, mas... Não, estou a ouvir tudo, sim. Eu falo terrível não estou a português. perceber tudo. E isso faz com que
termina por ser quase uma catarse o que faz o bailarino os outros bailarinos também fazem, mas nessa expressão ele tem uma dupla digamos, expressão, não é? Que não é só o movimento e o corpo, não é? Sino que ainda é a sonoridade que ele faz, o que faz com que seja muito mais forte o sentimento, a sensação de sentir o movimento no baile do flamenco. Só isso. Sim. Isso, sobretudo, porque como ele faz essa improvisação, nós não chegamos a fixar. Quando eu só vi em registros na internet este Israel Galvão, mas e não percebo nada de flamenco, tenho vontade de perceber só para poder vê-lo melhor, mas também vejo bem assim. Com essa improvisação, o que eu sinto quando observo é que eu não consigo fixar nenhum padrão. Estou constantemente a ser projetada para um espaço sonoro e rítmico que eu não consigo identificar nunca, porque ele está sempre em modulação. O flamenco tem a possibilidade, é muito forte, o flamenco é uma dança muito expressiva, e não é uma dança habitual como as outras, é relaxante, sino que é forte, ou seja, chega um momento em que sempre é muito expressiva. E isso faz com que ela module constantemente os padrões e tenha o som tenha um ataque, um pitch, um ataque na decaída do som. Ele faz constantemente isso, okay? A onda do som para ele é isto, é como se estivesse a trabalhar com um instrumento de percussão e estivesse a ser solos continuamente. Então, isso faz, por isso que o flamenco termina por estar a cantar atrás e estar a fazer outros padrões para que ele consiga, porque ele sozinho não conseguiria manter, sair e entrar, se não ter os outros padrões, um padrão base e os outros padrões que ajudam a manter uma harmonia. Sim, uma harmonia. Ele termina entrando e saindo, como o jazz. Há momentos em que um instrumento está a tocar e está a manter, os outros improvisam, voltam e entram, mas sempre há uma base, senão o músico fica igual acontece com o flamenco. O flamenco termina por ser não só um bailador, sino que o bailador de flamenco é outro percussionista, é outro instrumento que está fazendo jamming com os outros, não é?